pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu, esse é o Olaf e ele gosta de abraços quentinhos. E o vídeo de hoje não é uma crítica de livro, e sim de uma peça de teatro. Bom, semana passada eu fui assistir A Rainha da Neve, o musical, que é uma peça de teatro baseada em Frozen. Por isso a ajuda do Olaf aqui comigo no vídeo de hoje. Inicialmente a peça se chamava Frozen, o musical, então eu acredito que eles tiveram algum problema com o uso do nome, né, porque é o mesmo nome do filme, e mudaram para A Rainha da Neve, o musical. Mas isso não interfere na atuação e na história em si. Pra quem estiver interessado em assistir essa peça, ela vai estar em cartaz no Teatro Maria Della Costa, esse foi o ingresso, até o final de novembro. Eu ganhei o par de ingressos em uma promoção da Rádio Kiss, foi muito legal, então eu não paguei, mas se eu não me engano tava cerca de 50 reais o ingresso, deixa eu ver. Aqui não tem o valor porque o meu foi brinde, né? Mas se eu não me engano eu vi no site por isso, 50 reais mais ou menos a inteira. E eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre o que foi essa peça pra mim. Bom, conforme eu estava lá esperando, né, abrir os portões e poder entrar pra assistir a peça, muitas crianças foram chegando. O único casal sem um filho, sem uma criança levando pro musical era eu e meu namorado. Todas as outras pessoas estavam junto com crianças. Mas isso não tem nada a ver, eu posso assistir, não tem problema nenhum. Só que acredito que o musical seja realmente voltado pro público infantil. E isso justifica algumas coisas, mas ao mesmo tempo não, porque a peça não foi tão boa assim. A peça conta a mesma história do filme, não muda, o que eu achei legal, porque eu não queria ver uma coisa diferente do filme, eu só queria ver uma adaptação mesmo. As músicas são as mesmas, o que eu achei bom também, porque eu cantei junto e fiquei sabendo que algumas peças de musicais que existem no cinema, quando trazem pro teatro, as músicas não se repetem. Tem letras diferentes por conta de direitos e tudo mais. Só que em A Rainha da Neve musical as letras são iguais. Só senti falta da música dos Trolls, que não teve na peça. Ele precisa de alguns reparos. Não teve. E falando dos Trolls, já vou aproveitar e emendar que só tinha um Troll na peça. Ou seja, faltou elenco. Mas acredito que isso não seria um problema se o pessoal do elenco e da produção tivesse feito um cenário onde, cenograficamente falando, existiriam outros trolls de mentira, não pessoas, e só um cantasse, mas enfim, não tinha, só tinha um troll, não teve a musiquinha, foi bem rápida a parte deles e eu senti falta do restante. Vou emendar aqui pra falar dos figurinos. Eu achei os figurinos muito fracos mesmo. Pra uma pessoa que faz moda, que se atenta a esse tipo de coisa, e minha mãe e minha sogra trabalham com figurino, com fantasias, eu prestei muita atenção e não precisava prestar muita atenção pra perceber que os figurinos eram bem mal feitos. Eu acho que se um grupo de teatro cobra pra uma peça, se ele tem um apoio e tudo mais, não custa correr atrás de coisas de qualidade. E acredito que o próprio grupo, se unisse e tentasse consertar, ia conseguir uma coisa bem mais bacana nos figurinos. Era só colocar um bordado, alguma coisa a mais, que já ia ficar outra coisa. Então pecou no figurino. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz teatro durante muito tempo junto com o César. O César foi meu professor de teatro. E assim, nós fomos um grupo bem amador. O César era nosso professor e fundador do grupo. Não tinha patrocínio de ninguém, não tinha ajuda de ninguém. O César não era pago por ninguém. E todos os atores não pagavam pelo curso. Assim como as peças eram gratuitas também, a não ser algumas que foram pagas por conta de festivais. Mesmo um grupo de teatro como nós éramos, sem verba nenhuma pra trabalhar, a gente se unia e fazia o figurino, o cenário e tudo que precisasse juntos. Então eu acho que faltou uma união do grupo, né, em relação à peça A Rainha da Neve musical, porque eu vejo que eles compraram os figurinos em algum lugar que não tinha um cuidado especial com essas peças, não se preocuparam em arrumar e faltou isso. Então um ponto a menos pra galera do A Rainha da Neve musical. Eu falei a galera porque eu realmente não achei o nome do grupo que se empenhou em fazer essa peça. Não tinha lá no site do Teatro Maria Della Costa, então eu vou falar o elenco sempre. Outra coisa que pecou pra mim foi a atuação e a coreografia dos atores.
Não que eles estavam ruins em atuação, mas a cenografia deles era muito fraca mesmo. Era coisa de let it go, não, let it go não, porque era livre estou, livre estou, para, entendeu? E era só esses dois movimentos que elas faziam o tempo todo, tanto a Ana quanto a Elsa. E eu achei que faltou muito cenografia. Ah, pode ser que eles não tinham coreógrafo, mas cenografia, ai, tu burra, coreografia. Eles não tinham coreógrafo, mas é outra coisa, de novo, juntos. Grupo é isso, sabe? É trabalho em equipe, é se unir, é pesquisar, é correr atrás de dança e fazer junto, sozinho, se virar, entendeu? Grupo de teatro se vira pra fazer as coisas. Então faltou coreografia bacana. Eu entendo que por ser uma peça voltada para o público infantil, eles tenham... Ah, as crianças não são tão exigentes quanto a isso, mas são. Vocês estão enganados se vocês acham que as crianças não são exigentes, porque são. A menininha que estava sentada do meu lado falava: ai mãe, achei esse príncipe muito feio. E eu achei demais. Porque é o figurino, entendeu? Não importa se o ator era bonito ou não. Se ele tivesse um figurino bacana, uma maquiagem bacana, uma coreografia bacana, ele ia ficar lindo e aquela criança ia achar aquilo lindo. É a magia do teatro que não teve nessa peça de teatro. Recentemente eu li em uma matéria que ultimamente as peças de teatro voltadas para o público infantil são muito genéricas. Porque os pais pagam e levam as crianças e não ligam para esse tipo de detalhe que eu estou falando pra vocês. Isso é um pecado, porque, poxa, quantos grupos de teatro a gente não vê por aí que se empenha, que faz as coisas direitinho, mesmo sem muita verba, mesmo sem patrocínio, se junta e faz as coisas de um jeito unido e único e fica mágico. E essas pessoas não se preocupam com isso. E é triste, sabe? Porque quando a gente se empenha em fazer uma peça de teatro, principalmente um musical, precisa ter a magia. E é lindo de pensar assim, nossa, essas pessoas estão encantadas com o que estamos fazendo. Então assim, se preocupar só com o dinheiro que vai ganhar e só com o público que vai trazer, não é bacana. É bacana se preocupar com o que esse público vai levar no coração sobre aquele musical. E eu vi que não teve isso em A Rainha da Neve. Tenho pontos positivos pra comentar também. As músicas foram muito bem cantadas, eram cantadas ao vivo e todos os atores cantavam muito bem. Isso não tem o que falar, de verdade. As letras estavam certinhas, não teve erro nisso, não teve erro de tempo da música e tudo mais, era mais a coreografia mesmo. A música que a Ana canta com o Hans, né, de posso te dizer uma coisa louca? Foi bem bacana cantada, só que a coreografia também foi bem quadradinha, não tinha muita coisa, faltou, em todas as músicas faltou coreografia. Um dos atores, que eu não vou citar qual é, porque pode ofender a pessoa caso a pessoa vê esse vídeo, em alguns momentos fazia uma cara muito forçada. Tipo, sabe? Muito exagerado. Entendo também que o teatro precisa do exagero, mas um exagero bem feito e não um exagero forçado. Isso foi outro ponto negativo. Quanto ao cenário, foi bem feito até. Não foi o melhor cenário que eu já vi, mas tinham trocas de cenários dependendo da música. Quando a Elsa congelou tudo, desceu um negócio branco com floquinhos de neve, isso foi bacana. E assim, eu não achei bobinho, porque eu achei que contou mesmo a história do Frozen, que eu amo. Foi de uma forma bem rápida, a peça teve 1 hora contadinha, certinho. E acho que talvez por isso não tenham colocado a música dos Trolls, eles talvez tenham um tempo limitado pra apresentar a peça e não tiveram que tirar alguma música, eu não sei. A iluminação também não foi das melhores, mas foi bacana. Faltou bastante da iluminação pra dar a magia que eu falo do teatro. Em um determinado momento em que a Elsa congela Arendelle, cai flocos de mentira, de neve, aquele spray, sabe, que vende na 25 de março, que é neve. Caiu aquilo, mas só em um meio. Então assim, tá, entendo que era o equipamento que o teatro oferecia, a estrutura que o teatro tinha e que caía só no centro. Mas tendo um elenco unido, novamente, repito isso, um elenco unido, um elenco que se empenha, eles poderiam usar pessoas mesmo passando e tipo sprayando, não sei, vestidas todas de branco com brilhos pra dar a impressão de neve. É tudo a magia que o elenco cria. Eu não quero metralhar o trabalho deles, sabe? Os atores se empenharam sim, cantaram muito bem, correram atrás de fazer a mesma história, bonitinho. Fizeram algumas jogadas de piadinhas de momentos atuais, como eleição, músicas que estão em alta agora, meio que
inseriram na peça, isso foi engraçado, mas desnecessário também, mas foi engraçado. Meio que situou o nosso momento com a peça que eles estavam fazendo, mas faltou muita coisa. Outra coisa que eu queria citar do lado de fora do teatro tinha uma bancada com coisinhas pra vender do Frozen. E eu fui toda animada, né? Porque eu amo e falei, ai meu Deus, eu quero comprar, eu quero comprar. Aí eu vi a moça colocando uma caixinha cheia de coisinhas brilhantes. Eu falei, ai meu Deus, deve ser colar de floquinho de neve, socorro, eu preciso. Cheguei lá, eram lacinhos com estraço, nada a ver, sabe? Nada a ver com a peça. E almofadinhas da Elsa e da Anna, bonecos do Olaf que não eram tão bonitos quanto o meu. Não querendo me gabar também, mas o meu é lindo. E os de lá eram meio mal feitinhos. Que mais? Bonecas tipo Barbie da Anna e da Elsa, que também não eram tão bonitas. Então, novamente, parece que eles estavam se aproveitando do momento que o Frozen está em alta, tá bombando, se aproveitando da peça que tava ali e vendendo coisas sem tanta qualidade, mas pra tirar o dinheiro da galera, sabe? E eu acho que não vale a pena pagar 50 reais em uma peça de teatro que não tem um figurino bom, que não tem um cenário bom, que não tem coreografias boas. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer? Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver. Terrível. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco.